Um calorão pelo estado. Muita gente já conseguiu pegar a primeira praia da temporada, né? Ou já foi curtir uma cachoeira. E já teve quem saiu desse passeio com aquele torrão de sol, né? Esse é o assunto do quadro Viva Melhor de hoje. A gente brinca, mas o assunto é sério. Câncer de pele é o tipo mais frequente aqui no Brasil. A gente adora tomar um solzinho, né, Márcio Falcão? E aí, estamos em pleno dezembro laranja, campanha que conscientiza sobre os cuidados com esse aqui, ó, que é o maior órgão do corpo humano, que é a nossa pele. Será que a gente está passando protetor do jeito certo? Porque é muita gente torrada, né, Márcio? Bom dia para você. Muito obrigado, Marta. Pois é a dúvida que fica, né? Será que a gente está tendo uma relação adequada com o protetor solar, que é tão importante para o nosso dia a dia, para o cuidado da nossa pele, que é tão fundamental para a nossa saúde? São dúvidas que às vezes as pessoas ficam e são dúvidas importantes de serem levantadas, principalmente quando a gente olha para os números, porque de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, aqui no Brasil, a cada 100 diagnósticos de câncer, 33 são de câncer de pele. Então, é um assunto que demanda muita atenção de todos nós. Por isso, aqui conosco, a doutora Bárbara Pimenta, dermatologista, para um bate-papo conosco ao vivo. E aí, a gente quer dividir esse bate-papo, Marta, em alguns aspectos. Primeiramente, a gente vai falar com os trabalhadores, com as trabalhadoras que estão nos acompanhando. E aí eu me incluo nesse grupo, porque muitas vezes passo o protetor solar cedinho quando vou sair de casa, mas ainda assim vem dando aquela queimada assim, ó, nessa parte do braço principalmente, que é onde está mais exposto. Para quem está trabalhando, doutor, então no dia a dia, de que forma se proteger mais ao longo do dia? Tem uma questão assim do período que você você precisa retocar o protetor solar? Por favor, as informações. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite. Realmente, o uso do protetor solar está mais do que comprovado cientificamente, que é fundamental para a prevenção do câncer de pele. Então, ele precisa ser aplicado todos os dias, independente se você sai de casa, se você não sai de casa, se você trabalha diretamente no sol ou não. O uso do filtro solar, ele tem que ser aplicado e reaplicado pelo menos 3 vezes ao dia. Muitas vezes a gente aplica só de manhã e esquece de reaplicar ao longo do dia. Mas a gente sabe que na hora do meio-dia é quando a gente tem a incidência de radiação ultravioleta mais intensa. Então, temos que aplicar sim de manhã, mas reaplicar na hora do almoço e, principalmente no verão, reaplicar também no meio da tarde. Então, a gente conta a cada 3 horas, mais ou menos. Então, para o dia a dia, mesmo para quem tem um trabalho home office, né, trabalha mais em casa, no escritório, ou quem tem um trabalho que se expõe diretamente ao sol, a gente precisa reaplicar e lembrar de aplicar nessas áreas que a gente sempre esquece. Então, muitas vezes os pacientes aplicam só no rosto, mas a gente tem que aplicar também na região das orelhas, que é uma região que também tem muito câncer de pele, região do pescoço, cervical, região do colo, se está exposto, a região das mãos, região do braço, então se estiver com uma blusa de manga curta, né? Quem também está trabalhando de shorts, região das pernas. Então a gente tem que aplicar em todas as regiões fotoexpostas. Eu me incluo nesse grupo porque passo pela manhã e às vezes ao longo do dia acabo me esquecendo de retocar. Mas eu passo uma boa quantidade pela manhã, só que ouvindo aqui já deu para entender que não é o suficiente, tem que retocar. Falando de quantidade, doutora, também precisa ser uma quantidade suficiente para proteger a pele. Exatamente. Muitas vezes os pacientes aplicam só 2 gotinhas e acham que está protegido. Primeiramente, fator de proteção. Hoje a gente sabe que o fator 30 já não é mais suficiente. Então, o fator de proteção do filtro solar precisa ser 50 ou mais. Aqueles protetores 15 não protegem, tá? Então, eles realmente vão deixar a radiação passar para a pele e causar danos nas células da pele. Então, fator 50 ou mais. Em relação à quantidade, a gente tem que aplicar uma camada suficiente para proteger. Então, na região do rosto, até trouxe aqui um filtro solar para a gente fazer uma representação. No rosto, a gente aplica 3 dedinhos. Então, a gente aplica uma quantidade de 3 dedos, que é suficiente para espalhar no rosto. No corpo, vou passar aqui na minha mão para já espalhar. No corpo, a gente tem a regra da colher de chá.
Então, uma colher de chá no pescoço, uma colher de chá no colo, uma colher de chá num braço, outra colher de chá no outro braço, uma colher de chá numa coxa, na outra coxa, numa perna. Então, essa é a quantidade suficiente para a gente conseguir realmente fazer essa barreira de proteção. 3 dedos no rosto, uma colher de chá para cada parte do corpo. Tá fácil de decorar, tá fácil de entender. Para a praia, podemos seguir com essa mesma regra? Exatamente. Na praia vai depender muito se você vai realmente se molhar no mar, né? Se você vai fazer algum esporte. Então, se você ficar paradinho debaixo do guarda-sol, dá para reaplicar a cada 2 a 3 horas. Mas se for ao mar ou se for praticar um esporte que sua, que o protetor pode escorrer, toda vez que sair dessa atividade, tem que reaplicar. Mesmo se você aplicou 30 minutos atrás, a gente precisa aplicar uma boa camada de proteção. E os filtros corporais que a gente usa na praia, normalmente eles são mais grossos, né, mais oleosos, que se aderem mais à pele, né? Esse filtro que a gente usa no dia a dia, ele é mais fluido, então ele sai mais com o suor. Então, para a praia tem que ser um filtro realmente que gruda mais na pele. Para a gente finalizar, doutora, qual é o momento de buscar uma ajuda médica, a importância de observar o próprio corpo, observar as manchinhas que vão surgindo? Exatamente. Então, aqui em Santa Catarina é um estado que a gente tem uma população com a pele muito clara, né? Então, é um estado que tem uma incidência muito alta de câncer de pele. Essa incidência vem tanto daquele sol que você se expôs desde a infância, então aquele sol que você vem pegando, né, principalmente os trabalhadores rurais, um sol crônico, e a gente sabe que o sol ele vai acumulando na pele ao longo do tempo. E também existe o risco daquelas queimaduras solares, que são aquelas queimaduras que você fica vermelho. E esse tipo de queimadura pode causar um câncer do tipo melanoma. Então, existem 2 tipos principais de câncer de pele. O melanoma, que normalmente é uma pinta preta, escura, e normalmente é uma pinta nova, que você não tinha antes. Então, se em algum momento você verificar, nossa, essa pinta preta não tinha antes, mês passado ela estava pequenininha, achei que ela dobrou de tamanho. Isso é um sinal de alarme para vir buscar o dermatologista. E o câncer mais comum, na verdade, é o carcinoma. O carcinoma, ele já vem do sol crônico, que a gente vem pegando ao longo da vida. E ele não é uma pinta, na verdade, ele é uma ferida que não cicatriza. Então, ele pode ser uma espinha que cresce, um nódulo que cresce, que não cicatriza, ou uma feridinha que forma casquinha e nunca fecha. Então, se tiver ou uma pinta preta, escura, enegrecida, que é nova e que está crescendo, que está mudando, ou uma ferida que não cicatriza, precisa procurar urgentemente o dermatologista para investigar, fazer o diagnóstico e a retirada. Para a população geral, a gente indica vir ao dermatologista uma vez ao ano, fazer esse exame que nós chamamos de dermatoscopia, que nós utilizamos um aparelho que tem um jogo de lentes e luz polarizada que a gente consegue diferenciar entre lesões benignas e malignas. Doutora, muito obrigado pela participação ao vivo conosco por aqui. É o alerta que a gente deixa para a população. Volta ao estúdio.